Então no próximo dia, quando ficou de noite, eu chamei meus amigos pra ir pra pracinha. E a gente ficou atrás da quadra num lugarzinho que as pessoas usavam pra fazer festa. E a gente ficou conversando lá por um tempo. E até que chegou o Enzo e o primo dele. Eu não lembro do diálogo que nós tivemos antes, mas depois disso veio os dois pra cima de mim e começaram a me bater. E eu só me defendia. E mesmo não sendo 2 contra 1, os meus amigos só ficaram olhando, eles nem me ajudaram. Chegou um tempo que eles se separaram um pouco. Eles ficaram um pouco longe do outro. E o que eu vou fazer aqui pode parecer um pouco covarde. Mas não se esqueçam, eles eram os primeiros covardes. Eram 2 contra 1. Mas aproveitei a oportunidade que o Enzo estava sozinho e dei uma bicuda no Enzo. Foi o chute mais gostoso que eu já dei na minha vida. E o Enzo caiu no chão, mano, se tremendo de dor. Foi muito bom ver ele sofrendo. Só que eu dei um chute tão forte nele que a minha canela começou a doer muito. Mas mesmo assim continuamos brigando, eu e o primo dele. E na minha cabeça estava brigando com luta de anime. Mas na verdade era algo mais ou menos assim. E a gente não sabia nem dar soco direito. E acabando que consegui derrubar o primo dele também com sushi. E uma memória que eu lembro vividamente é de ver o Enzo com a mão na canela chorando e o primo dele deitando com as mãos nas costas. E naquela hora eu me senti invencível. Eu ganhei uma luta de 2 contra 1. Quer dizer, 1,5 contra 1. Mas isso não tirou meu mérito. Ou talvez tire. Se levar em conta que era mais forte e maior do que os dois, meio que não leva o mérito de nada mesmo. E na verdade, eu sempre ajudei aquela briga antes, porque tinha medo de brigar. Mas enfim, depois disso eu peguei meu chinelo que tinha arrebentado e fui embora epicamente. Mancando, mas vitorioso. No próximo dia eu fiquei com uma boa fama, porque os moleques que viram a luta falaram pra todo mundo que eu bati nos dois ao mesmo tempo. Eu ainda consegui minha vingança por causa da manga. Mas depois disso eu fiz amizade com o Enzo e o primo dele. Porque afinal de contas nós éramos só crianças brigando por coisas bobas. Mas depois disso a gente já brigou por causa de vezes. Uma vez porque ele me deu cair no futebol, uma vez por causa de pipa, uma vez por causa de bolinho de gude, e uma vez a gente só brigou porque sim. Mas no final a gente sempre virava amigos de novo. Ah... E eu acabei de lembrar de uma história que eu acho que não é engraçada, mas na verdade foi quase uma tentativa de assassinato. Teve uma vez que eu tava brincando de pique-pega com o Enzo e o primo dele, e a gente tava brincando na pracinha. E teve uma hora que o Enzo tava vindo na minha direção pra me pegar, e eu tive a brilhante ideia de pegar o balanço e tacar na direção dele.